Hoje, 8 de novembro de 2016, começando o seu programa Psicologia é a Chave. Eu sou Mário Ilha e apresento o seu programa que tem por objetivo informar a respeito da psicologia. Hoje a gente trouxe ela que é psicóloga, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, uma pessoa que muitos já conhecem aqui no Distrito Federal, a nossa psicóloga Patrícia Queiroz. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Mário. Tudo bem? Tudo ótimo. O pessoal que está nos acompanhando em casa, hoje nós vamos falar sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica. Então, assim, é um programa justamente para informar e para tirar as dúvidas que as pessoas têm a respeito desse tema, né? Em uma sociedade onde as pessoas estão cada dia mais aumentando de peso. Patrícia, como é que começou a sua história na psicologia até começar a fazer esse processo de avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica? Bom, em primeiro lugar, agradeço imensamente, Mário, o convite que você me fez. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Bom, tudo começou na faculdade, na parte dos estágios, né? Então, eu escolhi fazer Psicologia da Saúde, no qual foram oferecidos vários tipos de opções. E eu fiquei com essa de Psicologia da Saúde, onde eu conheci e tive contato com a cirurgia bariátrica. Me apaixonei, percebi que aquela ali era a menina dos meus olhos, imediatamente eu me encontrei. Então, a partir dali, eu comecei a fazer vários tipos de cursos, participar de congressos, consegui me associar, né, na Associação Brasileira de Cirurgia Bariátrica, na ABESO, enfim, na IFSO. Então, a partir daí, eu tive 2 convites para trabalhar em equipes multidisciplinares com 2 cirurgiões muito importantes aqui em Brasília, né? Todo psicólogo, ele precisa estar inserido dentro de uma equipe. Então, graças a Deus, estou muito bem inserida nestas. Bom, a obesidade ela foi definida, né, como doença, correto? Pela Organização Mundial de Saúde, né? Qual que seria essa definição de obesidade? Bom, obesidade, ele na verdade, o acúmulo ou excesso de gordura corporal. Ou seja, tem um certo desequilíbrio entre o consumo e o gasto calórico, e isso leva à obesidade. A pessoa, ela consome mais e gasta menos, né? Então, com o tempo, esse gasto ele vai ficando acumular, ela não faz atividade física, ela vai se deixando ficar, digamos assim, sem atividade, sem fazer isso. Uhum. Então, acaba que acumula essa gordura, né? Então, ela vai, o número da balança sobe, então ela compra a roupa um pouquinho maior e vai deixando, e vai se deixando. Quando ela percebe, ela está 20, 30, 40 quilos acima do peso. Sim. Esse programa ele é feito com perguntas que o público nos manda, né? Então, basta mandar um zap, alô, Maruília, estou te assistindo, pro DDD 61 9914 9306. Hoje a gente está falando sobre cirurgia bariátrica, obesidade, transtornos alimentares e o papel do psicólogo nisso tudo, né? Como que acontece? Qual que seria o papel do psicólogo, Patrícia, dentro desse processo de cirurgia bariátrica? Bom, a tão temida avaliação psicológica. Normalmente os pacientes eles temem que o psicólogo impeça ele de fazer a cirurgia. Por quê? O cirurgião ele não opera se não tiver o laudo do psicólogo. Então, o papel do psicólogo não é impedir essa pessoa de fazer a cirurgia. Muito pelo contrário. O nosso papel é avaliar se o sujeito ele está apto para poder fazer a cirurgia. Então, o paciente ele aparece para nós com um encaminhamento médico, né, desse cirurgião, e o que o cirurgião espera de nós é que a gente faça o preparo emocional do paciente e veja se de fato ele está pronto para poder fazer a cirurgia.
dentro desse, como eu disse no início, as pessoas estão começando a engordar cada vez mais cedo, né? A que a gente poderia atribuir de forma generalizada? É lógico que a gente tem que levar fatores ambientais, familiares e entre outros em questão, mas a que a gente poderia atribuir o fato das pessoas estarem começando a engordar? Os fatores são diversos, né? Então, nós temos os fatores ambientais, que é a falta de atividade física. Nós temos os fatores endócrinos, que por exemplo, problemas de tireoide. O medicamentoso, que é o uso de corticoide. O nutricional, que é alimento hipercalóricos. Os psicológicos, que no caso seria a ansiedade. Então, quando a pessoa está muito ansiosa, ela tende a comer um pouco mais, né? E consome alimentos calóricos, por sua vez. Então, assim, esses fatores, eles são diversos, é uma causa multifatorial. Então, o sujeito, ele tem que pensar a respeito do que é que leva ele a comer além da fome, né? Para poder se discutir essa questão, por que eu estou engordando? Sim, como a gente disse, o processo de avaliação, ele não é rápido, né? E dentro desse processo acontece um preparo para a cirurgia, né? Como é que seria feito esse preparo psicológico? Lembrando, gente, que esse programa ele tem um caráter informativo. Então, você que tem em casa, que tem um parente, que tem uma pessoa que está querendo fazer a cirurgia, acompanhe o nosso programa, pegue algumas informações, procure um profissional, vá atrás de um médico, vá atrás de um psicólogo, atrás de um nutricionista, né? Porque, como a Patrícia disse no início, é uma equipe multidisciplinar para poder fazer a cirurgia. Você não acorda e vai lá e faz a cirurgia, não é assim, né? Então, qual que seria o preparo feito dentro para a cirurgia bariátrica, Patrícia? Bom, em primeiro lugar, o sujeito, ele procura o cirurgião, né? um gastro. Esse cirurgião gastro, ele vai pedir uma série de exames e junto com esses exames ele vai dar os encaminhamentos para o pneumologista, para o endócrino, para o fonoaudiólogo, ou seja, para uma série de profissionais, inclusive o psicólogo. Então, como eu disse anteriormente, o cirurgião ele espera que o psicólogo ele faça a avaliação e o preparo do sujeito. Então, nós, psicólogos, nós temos um protocolo que foi feito pela Comissão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Essa comissão, são 13 psicólogos que fizeram esse protocolo, que é como se fosse um passo a passo para se seguir, para fazer a avaliação de forma padronizada. Então, no caso, a avaliação ela é individual, né? Pode ser individual ou em grupo, mas normalmente é individual. E nessa avaliação a gente verifica o histórico do paciente, o histórico da obesidade dele, a gente trabalha com os antecedentes familiares, os fatores psicossociais que acarretaram essa obesidade, a gente trabalha com a rede de apoio. Então, o trabalho maior é fazer com que o sujeito, ele, além de oferecer as informações, ele pense a respeito da sua obesidade, né? O que é que leva a comer além da fome? Ver qual o valor, qual o significado, qual que o alimento adquiriu ao longo da vida, né? Ele tem que refletir sua relação com a comida, o que é que leva ele a comer além da fome, porque a partir daí, entendendo a questão histórica dele, o que levou ele a partir daí, a gente pode trabalhar essas questões que fizeram ele ficar obeso e o que é que ele pode fazer mediante o procedimento bariátrico, né? E essa avaliação também a gente faz uma sessão familiar, do qual a gente chama os familiares para conversar com eles a respeito da rede de apoio social, né? A forma como eles podem contribuir com a cirurgia, né? E a gente faz o caráter informativo também, que é informar para ele como que é o processo cirúrgico, né? A gente mostra vídeos, mostra para a pessoa como que é a questão, a importância da mastigação, a importância da suplementação, da atividade física e do acompanhamento multidisciplinar pré e pós-operatório. Bom, a Patrícia ela começou a falar da questão da família, né? Então, alô, Maruília, estou te assistindo, DDD 61 99914 9306. O Brasil todo ele
acaba sendo representado aqui, né? Através do WhatsApp, através do Facebook, no nosso Facebook, Programa Psicologia é a Chave. E aí, quando você falou da questão da família, uma das perguntas que nos apareceu já foi assim. Ela é a Fernanda de São Paulo. Ela diz o seguinte: meu marido fez a cirurgia bariátrica. Estamos tentando mudar a rotina de todos daqui de casa. O que a senhora poderia sugerir para que pudesse ocorrer essa melhor adaptação? A família toda fica cirúrgica. Não tem como fugir disso, né? Então, a família ela tem que mudar os hábitos junto com o paciente. O que vocês podem fazer? Em primeiro lugar, muita calma. Segundo, estar presente, ser tolerante, né? Porque aquele espaço de compreender a pessoa, né? Então, essa compreensão, ela faz toda a diferença, porque a cirurgia, ela é uma cirurgia solitária. A pessoa que escolhe fazer, a pessoa que passa por tudo aquilo sozinha, ela que sente as dores, os desconfortos, as alegrias, né? Então, no caso, a família, ela precisa compreender isso e, além do mais, fazer essa diferença na vida da pessoa, né? E caminhar junto, estar junto, não é só dizer eu te amo, mas sim estar ali firme e forte. A literatura é muito clara em relação ao apoio familiar, né? Existem 2 tipos de apoio: o apoio instrumental, que é para a parte prática, que é pagar a conta, lavar a louça e levar atestado médico no trabalho da pessoa. E tem o apoio emocional, que é esse, que é ser presente, que é estar junto, que é estar tolerante, né? É chamar para fazer uma caminhada junto, é parabenizar, nossa, que legal, você comeu devagar. Então, assim, a família, ela tem um papel importantíssimo dentro desse processo cirúrgico. Existem alguns padrões familiares, né? Então, muitas vezes as famílias acabam se reunindo para comer, né? Aquela coisa meio família italiana, aquela coisa assim, né? E tudo mais. E o papel da família, às vezes, você citou um exemplo muito bom para Fernanda de São Paulo, que a família não precisa se reunir só para comer. A família pode fazer uma caminhada junto, né? Meus pais estão velhos demais, pode fazer uma hidroginástica junto, né? Existem outras atividades que a família pode fazer. Lembrei até de um amigo, no caso, o alemão, um dia explicando para ele desse padrão familiar de alimentação, né? Aí ele falou, mas você tem que ver que minha mãe é que me deixou gordinho. Aí eu fiquei pensando, como assim, né? Aí ele disse que todo dia, depois do almoço, a mãe dele levava 2 caixas de chocolate para casa. Aí eu contei, na casa dele é ele, a mãe, os 2 irmãos, a filha, né? Mais um parente ou outro. Eles comiam uma caixa, ele comia outra sozinho. Acho que ele não entendeu muito bem o que é padrão familiar, não. Ele estava comendo por mais gente. Alô, Maruília, tô te assistindo. 9914-9306. Sim. Pergunta boa. Bom, na verdade, eu acho esse negócio de mastigar muito estressante. Porque você começa ali a mastigar e começa a contar, e de repente você perde a conta, e você fica bravo, fica nervoso, engole de qualquer jeito, e aí acaba que a coisa não vai dar certo. Então, o ideal é você mastigar até você sentir no seu paladar a textura de banana amassada ou mingau de aveia, né? Quando o alimento está bem triturado. Então, o que a gente faz em psicoterapia no momento do preparo psicológico é justamente isso. É olhar para esse sujeito, né, de uma forma como um todo, porque a história de vida dele também fala disso, né? A forma como ele aprendeu, como ele foi ensinado a comer. Então, nesse caso, essa questão da mastigação, a gente trabalha, em vez de contar, coma com todos os seus sentidos, o tato, o paladar, a audição, a visão, o olfato. Tudo isso tem que estar incluso nessa alimentação na hora do mastigar. É prestar atenção naquilo que você está comendo. Sabia que o chuchu tem gosto? Né?
Chuchu tem gosto? Tem. Então, a Patrícia ela falou uma coisa importante, que muitas vezes a origem da obesidade, ela ocorre nesses padrões que são criados na infância e na adolescência, né? Muitas vezes devido a uma depressão, muitas vezes devido até a uma tentativa de se manter na família, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Ana de São Paulo. Ela diz o seguinte: meu filho tomou sorvete e passou muito mal. Pelo que me informei, ele teve doping. O que é doping e o que ele pode provocar? Bom, em primeiro lugar, o dumping não é doença, né? Isso é um aviso do seu organismo que você comeu muito rápido, ou o alimento ele passou muito rápido entre o intestino e o estômago, né? Então, nesse caso, ou um alimento que ele foi muito carregado de açúcar. Então, o seu organismo, ele meio que te dá uma bronca, né? Olha, não pode, não é por aí. Mas só que isso não acontece com todo alimento. Muitas vezes o alimento açucarado, ele passa tranquilo. Tem gente que tem gente que não tem. Então, assim, cada paciente, o seu organismo, ele reage de uma forma diferenciada. Então, nesse caso, os sintomas são sudorese, tremedeira, tontura. A pessoa tem alguns que vomitam, outros eles têm a sensação de desmaio. Então, assim, tem uma série de sintomas que a pessoa sente, e isso acontece entre os primeiros 30 minutos e 1 hora. Agora, em casos mais graves, há uma injeção de insulina no organismo e a glicose da pessoa fica muito alta, então dá esses sintomas, eles se agravam um pouco mais. Então a pessoa ela dá um sono, ela começa a... Bom, o ideal é deitar e esperar, não tem para onde correr. Deita, espera, porque não tem remédio para isso, é simplesmente esperar o organismo absorver aquela quantidade de açúcar a mais que foi ingerida e deixar passar. O organismo te dando realmente um puxão de orelha, né? Bom, deixa eu deixar uns contatos da Patrícia. A Patrícia que está escrita no CRP 01-18-231. O contato telefônico da Patrícia é o DDD 61 9811 8498. Isso. Ela também está com um curso que vai ter agora dia 19/11. Vocês podem acessar e ter maiores informações. Lembrando, esse curso é para psicólogos que pretendem trabalhar com avaliação psicológica para pessoas que vão realizar a gastroplastia, né? O link vocês encontram no site da Humanos Cursos, www.humanoscursos.com.br. Estou com uma pergunta aqui da Renata, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: minha prima tinha sobrepeso e engordou mais ainda para fazer a cirurgia bariátrica. Como a senhora vê esse modismo, né, em relação à cirurgia bariátrica? Bom, em primeiro lugar, a cirurgia ela não é um milagre, né? Ela é um processo a ser alcançado, não é fácil. Ela não foi feita para emagrecimento, ela foi feita para abaixar as comorbidades que são associadas à obesidade, né? Quando a pessoa ela engorda, a obesidade ela acarreta numa série de doenças, que no caso é hipertensão, incontinência urinária, dislipidemia, esteatose hepática. Então tem uma série de doenças que a obesidade acarreta. Então a cirurgia ela veio para poder amenizar ou até acabar com essas doenças. Então, o emagrecimento ele vem por consequência. Então, assim, eu conheço casos que a pessoa ela tente de tudo, né? Então, ela chega a mentir para o psicólogo. Às vezes, já chegou em consultório uma pessoa que ela... Não, a minha alimentação, meu café da manhã é queijo fitness, eu como pão integral e não sei o quê, meu almoço é assim, assim, assado. Então, assim, ela praticamente decora a receita da nutricionista e vem falar para a gente que a alimentação diária dela é aquela. Bom, se fosse, não estava desse tamanho, né? Então, em seguida,
Também já vi casos de pessoas que elas não fazem atividade física nenhuma, não querem começar. Quando a gente faz a orientação, a pessoa vem, não, eu estou fazendo, eu faço Muay Thai, eu faço Jiu-Jitsu, eu faço não sei o quê. Né? Então, assim, às vezes a pessoa de fato ela faz. Às vezes ela começa a fazer no período pré-operatório, que é essa fase que ela é orientada a seguir as orientações para seguir em frente. Mas muitas delas chegam a mentir. Então, eu já vi casos já de pessoas que elas amarram pacotes de arroz na cintura para poder subir na balança do nutricionista para pesar mais. Outras vão ao supermercado, compram R$500 em guloseimas para poder engordar, para fazer. Gente, a gente fica pasmo com esse tipo de comportamento. Não é o correto, não faça isso, não é aconselhável. Se você está com sobrepeso, corre atrás. Não necessariamente você precisa da cirurgia, mas você, através de uma psicoterapia, você pode trabalhar essa forma como você enxerga a comida para poder emagrecer. Sem mudança de hábito, nada acontece, né? Então, a cirurgia, ela é uma questão de saúde, ela não é uma questão de beleza. Você falou dessa questão da mudança de hábito. O novo só acontece a partir da mudança de hábitos. Temos mais perguntas? Olá, Mário, bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia. A pergunta vem do sul do país. O nosso amigo Dimar, inclusive, ele fala assim: olha, Mário William, você só fala do Rio de Janeiro e São Paulo. Estou no Paraná, você tem que falar da gente no Paraná, viu? Pode deixar. Ele falou que tem uma vantagem no Paraná, porque o pessoal do Paraná, com esse frio, ao invés de comer, toma chimarrão. Não sei se foi uma pergunta, né? Não sei o que foi. Dimar, viu? A gente falando nessa questão do novo só acontece a partir da mudança de hábitos. Tem um grande amigo que, na verdade, é um advogado renomado aqui em Brasília, e ele se submeteu à cirurgia. E um dia liguei para ele e falei assim: vamos sair, né, almoçar e tal. Ele: vamos, mas primeiro eu vou fazer a minha caminhada. Eu achei aquilo sensacional, porque só acontece a mudança, a cirurgia é o primeiro passo, né? Só acontece a mudança a partir da adoção de novos hábitos, né? O Carlos de Taguatinga, DF, ele fez a seguinte pergunta: é verdade que quem faz a cirurgia vai ter que tomar suplementação pelo resto da vida? Bom, há um desvio intestinal, se caso da sua cirurgia for a bypass, há um gasto. O alimento, aqui eu trouxe esse mini estômago aqui para poder ajudar. O que acontece? Aqui o estômago, ele é feito um desvio intestinal de 1 metro. Então, nesse trecho é onde é feita a maior parte da absorção do alimento, né? Então, quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, o que acontece? Esse estômagozinho aqui, o que cabia 1 litro, 1,5 litro, passa a caber de 40 a 50 ml. E através desse desvio, o que acontece? A pessoa, ela fica com uma espécie de um funil, o alimento ele passa direto. O que acarreta, a pessoa, ela tem que ter a mastigação. Então, quando o alimento ele passa aqui, ele passa muito rápido, né? Então, e a pessoa, ela não vai ser absorvido só de 30% a 40% daquilo que ela ingere, em média. Então, é necessária suplementação, sim, para contribuir com esse pouquinho que é absorvido na sua alimentação. Então, nesse caso, o que acontece? É importantíssimo o acompanhamento nutricional. É o nutricionista que vai passar a suplementação para você, né? Então, você vai ter que tomar alguns tipos de suplementação para o resto da vida, outros não. Então, são feitos exames semestrais, do qual vai ser verificada onde que você está com déficit, né? E através desse déficit vai ser jogada a suplementação em cima para poder melhorar esses sintomas. Às vezes, no decorrer desse período, a pessoa fala assim: eu estou sentindo muita fraqueza, eu acho que eu estou com depressão, eu estou muito mole, eu não consigo levantar, não estou a fim de ir para academia. Como é que é? Bom, pode ser déficit de B12, né? Então, a pessoa ela vai lá, toma suplementação de B12 e ganha um gás. Então, muitas vezes, os sintomas que a pessoa tem é justamente essa questão dessa falta de suplementação.
Bom, o programa tá bombando de audiência hoje. Eu tenho que mandar alguns abraços aqui. Mandar um abraço para Clarice Esther, minha prima querida, que vive me cobrando, me mandando WhatsApp. Pro meu amigo Aldo, pro Léo lá da Mercante, pra psicóloga Jocinelli, que esteve aqui com a gente, pra Rejane, pro Cláudio, Cacá, Ângela, Elton, Juninho. É o Juninho da SB? Sim. Juninho da SB, tamo junto, meu amigo. Patrick, Hudson, Luana, Bruno, ixi, tem muita gente. Cleia, Josimar. Bom, nosso tema hoje é obesidade e cirurgia bariátrica, né? Patrícia, qual que é a importância do acompanhamento psicológico no pré e no pós-cirúrgico? Bom, o acompanhamento psicológico pré e pós-operatório, né, ele facilita a adaptação do sujeito e também a adaptação familiar. Então, a gente vai trabalhar com o manejo do estresse do paciente, né, e também a questão do autocuidado, da adesão, da adaptação do paciente em todo o processo, né? Então, tem a questão do pré-operatório, que esse estresse danado de fazer a cirurgia, de ir atrás de exame, a pessoa ela começa a fazer o preparo para a cirurgia com a intenção de emagrecer. Quando começa a vir os exames, descobre que está doente, né, que começa a aparecer um monte de comorbidade que ela não sabia que tinha. Então tem esse estresse, essa questão. Tem a questão da ansiedade, porque tem o convênio vai liberar, o convênio vai me barrar, como é que vai ficar? Cheguei até aqui, o convênio, como é que vai ser? Então depois vem a questão do pós-operatório imediato, que vem a alegria de ter feito, com o famoso o que eu fiz comigo mesmo, né? E aí tem as questões do primeiro mês, né, que quando entra a comida sólida. Então, quando entra esse alimento sólido, a pessoa ela tem medo de arrebentar tudo por dentro, ela fica aquela tensão, eu tenho medo de comer, se eu engolir isso daqui, vai lascar tudo lá dentro, como é que vai ficar? E vem o terceiro mês, que é a fase da lua de mel, onde a pessoa já emagreceu bastante, então ela já está com um corpo bonito, ela já trocou o guarda-roupa. Então, nesse momento, ela acha que está bem e que não precisa do acompanhamento com a equipe, muito pelo contrário, é a hora dela reforçar mais ainda, né? Não é porque está com autoestima boa, que fez algumas mudanças na sua vida, que você não precisa ter o acompanhamento. Precisa sim ter o acompanhamento multidisciplinar, né? Inclusive até por no mínimo 2 anos pós-cirúrgico. Tem o 6º mês também, que é onde a pessoa ela já emagreceu, ela está com excesso de pele. Então vem as questões corporais, as questões de autoimagem, porque ela não se vê magra. Todo mundo fala que está magro, o guarda-roupa mudou, mas ela não se vê magra por conta dos excessos de pele, que incomodam muito, né? Então, essas questões desse manejo, desse acompanhamento, é muito importante em todas as fases do processo. Bom, de novo, nós vamos entrar naquela coisa assim, do atendimento, né, da psicoterapia na vida do ser humano e o que é a cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica, pelo que a Patrícia está falando o tempo inteiro aqui, a gente tem questões comportamentais que nos fazem engordar, que é sedentarismo e má alimentação, né? Questões psicológicas, emocionais, né, que aí a gente tem ansiedade, depressão, e isso tudo acarreta no acúmulo de peso, né? Ontem aconteceu uma coisa que eu tive até que compartilhar isso aqui. Estou meio resfriado e fui dormir ontem, era mais cedo, por volta de 8 horas da noite. Então, peguei meu celular para dar aquela última checada no WhatsApp e eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela é bastante conhecida na mídia e ela se submeteu à cirurgia bariátrica. E ela falou uma coisa muito interessante ontem. Parabenizou o programa, porque a gente está fazendo 3 meses de programa e só eu e o diretor a gente sabe o tanto que é difícil para a gente manter esse programa aqui. E aí ela falou assim, que ela percebeu que ela começou a engordar no momento que ela estava mais depressiva na vida dela. E que, quando ela começou a ter noção da importância da psicoterapia na vida dela,
ela viu que ela seria uma pessoa diferente. Ela falou assim, justamente que depois que ela fez a cirurgia, ela nunca mais parou de ir ao psicólogo e fazer a sua terapia. Porque não é só para trabalhar mais aquela questão. Existiam questões que precisavam ser trabalhadas que estavam no passado. E ao qual ela atribuiu, ela falou assim, talvez eu nem teria engordado tanto se eu tivesse tido conhecimento do que era terapia antes. E eu sempre digo, faça terapia, procure terapia. O Brasil é conhecido justamente pelo excelente nível dos seus profissionais de psicologia, né? E às vezes, por causa de uma depressão, uma ansiedade, como a gente estava falando, às vezes questões da adolescência, bullying, essas coisas que as pessoas acabam descontando mesmo na alimentação, né? E aí acaba tendo esse ganho de peso. Você falou de uma coisa interessante aqui também agora, que foi a respeito do estresse. Nós vivemos numa sociedade estressora, né? Então as pessoas estão cada dia mais estressadas, dormindo cada vez pior. E aí existe essa correlação, né? Que é sono ruim, excesso de peso, né? Isso explica justamente o meu corpito, né? E justamente a importância da atividade física. Inclusive eu li algo de algum especialista falando que o ideal é a gente fazer atividade física no início da manhã, antes de ir para o trabalho, antes de ir para a faculdade, para que no final do dia seu corpo esteja cansado e você consiga dormir melhor, né? Quando a gente está falando atividade física, não estou falando que você vai virar um Mr. Olímpia, não é isso. Estamos falando de uma boa caminhada, né? De uma natação, de encontrar um esporte para a sua vida realmente, né? Justamente para poder mudar esses hábitos, né? Bom, e a gente falando da questão do processo da avaliação, o que a gente poderia ser, ou que características poderiam inviabilizar a cirurgia bariátrica? Bom, o que impede a cirurgia são coisas simples, né? No caso, a pessoa, quando ela vai fazer a cirurgia, ela fica pensando, nossa, o que poderia me impedir? Porque ela pensa que o psicólogo vai tirar ela dali, né? O que, na verdade, impede o sujeito de fazer a cirurgia bariátrica, além de outras coisas de outras áreas, na área da psicologia, seria a psicopatologia, né? Então, quando a pessoa ela tá em crise, ela não tem como operar porque ela não vai ter adesão ao tratamento. Ela não vai tomar suplementação, ela não vai comer na hora certa, a quantidade correta. Ou seja, a pessoa que ela tem esquizofrenia, por exemplo, psicopatia, não vai dar certo, né? Então, a pessoa que ela é bipolar, então no momento que ela está estável, ela vai fazer tudo direitinho. Então, bipolar opera. Borderline também opera, né? Porque ele tem os momentos de estabilidade dele medicamentoso. Mas algumas outras não. Então, assim, a cirurgia, ela vem com esse contexto, né? De melhorar as comorbidades da pessoa. Agora, quando de fato não tem jeito, é questão de vida ou morte, o sujeito ele tem psicopatia e ele tem que operar de qualquer jeito, então ele vai ter que ter um familiar que vai ficar com ele 24 horas do dia, vigiando o tempo todo para poder fazer com que esse tratamento dê certo. Bom, a Patrícia Queiroz, ela tem uma página, né? Psicóloga Patrícia Queiroz no Facebook. Vocês podem acessar, tem várias mensagens lá. Bom, dentro da questão da cirurgia, o que você atribuiria, digamos assim? É lógico que a gente não pode nomear todos, né? Mas a maior mudanças que ocorrem na vida do paciente após a cirurgia bariátrica. Bom, a qualidade de vida é fundamental, né? Então, a pessoa emagrece, ela ganha qualidade de vida no primeiro lugar. Em seguida, o acompanhamento nutricional, né? Que é super importante, ele tem que estar, porque aí ele vai ter pique, digamos assim, com as taxas estabilizadas, ele vai ter um rendimento bom, então ele vai poder
se alimentar melhor, né, fazer boas escolhas. A pessoa ela tem que procurar no alimento o que tem nutriente. Outra questão também de mudança é a questão do guarda-roupa, né? A pessoa, antes, quando ela era obesa, ela ia numa loja, a roupa a escolhia. Então, depois da cirurgia, quando ela consegue emagrecer, ela tem o prazer de entrar numa loja e vestir a roupa que quiser, a roupa que acha bonita, né? A roupa que ela se sente bem, né? Então, tem essa questão também do emprego, porque é muito difícil para um obeso arrumar um emprego. Então, quando ela enxerga ali uma possibilidade de arrumar um emprego melhor, de ser... Quantas vezes as pessoas elas não são barradas, estão ali na fila ali de entrevista ali e de repente ela vê que a pessoa que foi contratada era uma pessoa magra e bonita, né? Isso acaba com a pessoa. Tem também a questão de lazer, né? De poder andar no skate, andar de patins, andar de bicicleta, de rolar no chão com os filhos, e muitas vezes. Então, há casos até de pacientes obesos que fica sentado no sofá esticando o braço para dar um brinquedo para uma criança, né? Então, com o emagrecimento, ela já consegue correr atrás dessa criança, consegue brincar com ela, rolar no chão e andar de patins, de bicicleta. Então, há uma certa qualidade de vida muito grande, né? As questões de namorar também, as questões sociais, a pessoa ela fica mais sociável. A pessoa obesa, ela se esconde muito, né? Então, ela vai vestir a roupa para sair, ela vê que não ficou legal, que ficou marcando alguma parte do corpo. Então, ela acaba desistindo de sair. E com o emagrecimento, ela se torna mais sociável. E aí vem um agravante, né? Que ela começa a socializar demais e começa a ingerir bebida alcoólica. A bebida alcoólica, só que eu esqueci de falar ali atrás, a bebida alcoólica também é um impeditivo para a cirurgia, viu, Mário? Uhum. E também o uso de abuso de drogas também é um impeditivo para a cirurgia. Mas voltando aqui, esse uso de substância, né? O uso de bebidas gaseificadas, então tem que ter o cuidado. Além dessas mudanças de vida, a pessoa ela tem que ficar de olho na dieta dela, fazer boas escolhas. Na verdade, a gente vê a capacidade de superação do ser humano, né? E esse dia eu li um relato de uma menina na internet muito interessante. Disse que ela era obesa e o namorado deu um pé na bunda dela, literalmente falando, né? E aí, a partir disso aí, ela foi procurar, né? Ver o que estava acontecendo. E ela usou aquilo para realmente mudar de vida. Então, ela fez uma cirurgia, depois ela começou a malhar, né? Mudou totalmente. Aí, disse que o namorado voltou atrás, querendo. Ela falou, não, porque você está querendo um corpo, você não está me querendo. Isso é interessante, né? Porque a gente tem que falar também na questão da vaidade. A questão da cirurgia bariátrica, ela foi feita, na verdade, para a gente falar do investimento em saúde, né? Não é só questão vaidosa. Lógico que uma coisa acaba acontecendo, né? Bom, deixa eu mandar um abraço para a Fantica, para a Ana Clara, para o Samuel Blainstein, para a Canísia, para o D'Angelo. Doutor Ângelo. Ô, Patrícia, qual mensagem você podia deixar para quem está nos assistindo hoje em dia em uma sociedade onde a gente está engordando cada vez mais e mais? Bom, muitas vezes a questão que se tem que ser observada é a questão dessa engorda que você está falando da sociedade aí, é a questão da mudança de hábitos, né? Tudo na vida da gente, a gente faz um certo planejamento. A gente planeja ter filhos, a gente planeja comprar uma casa, comprar um carro novo. Então, vamos planejar para emagrecer, né? Então, fazer esse planejamento, saber de onde você está, onde você quer chegar e como que você vai fazer para chegar lá, né? Então, no caso, a gente trabalha muito em consultório essa questão da mudança de hábito, esse planejamento, para que a pessoa ela não comece a engordar, né? Então, emagrecer exige muito tempo e energia. Tempo porque você tem que comer na hora e energia porque você tem que fazer boas escolhas, você tem que estar prestando atenção naquilo que você está escolhendo. Então, a gente tem que levar muito a sério essas questões dessas escolhas, né? Desse cuidado com o próprio corpo, né? Então, assim, em consultório, em psicologia, a gente trabalha muito a ansiedade, as questões que desencadeiam essa obesidade, né? E vem também a conscientização que vai vir, né?
A gente precisa estar consciente daquilo que a gente está comendo, daquilo que a gente está fazendo. Porque a gente tem que ter uma relação boa com a comida. A comida, ela não vai resolver o teu problema, né? Embora a comida, ela não é para resolver uma questão emocional, ela é para resolver uma questão nutricional. A comida é para te nutrir e não para resolver um problema seu, né? Outro dia, Mário, eu estava lembrando aqui, eu estava passando por um momento de tensão. Era mais ou menos 1h da manhã e tinha uma coisa muito importante para me fazer no outro dia, aquela agonia danada. E aí eu peguei, abri a geladeira e comecei a tirar um monte de coisa para fazer um sanduíche, comecei a colocar em cima da pia aquele tanto de coisa. E quando eu peguei a última peça que eu olhei, que eu vi a pia, tinha alface, tomate, presunto, queijo, não sei o quê, um tanto de coisa lá. Eu peguei, olhei e falei, ei, peraí, 1h da manhã, fazer uma tromba de comida dessa? Não dá certo não. Será que isso aqui vai... Aí eu parei para pensar, será que isso daqui vai, amanhã de manhã, o meu problema vai estar resolvido? Não, não vai estar. Comecei a guardar tudo de volta, peguei um copo d'água e vá para a cama. Pois é. O processo pós-operatório, ele é tão importante quanto o pré. Principalmente porque no pós a gente vai ter que trabalhar as coisas que desencadeiam, né? Ansiedade, depressão, a compulsão. A compulsão, na verdade, a compulsão ela está mais ligada, nesse caso, a um preenchimento de algo, né? De um vazio, né? Só que não se preenche isso com comida, é lógico, né? Eu queria também mandar um abraço pro Lúcio, pro Anderson, pro Michel. Gente, lembrando que a psicóloga Patrícia Queiroz, ela vai estar com um curso dia 19/11. Vocês podem ter maiores informações através do site www.humanoscursos.com.br, né? Esse curso é um curso específico para psicólogos, para os psicólogos que nos assistem no Brasil inteiro e que estão nos ajudando a fazer esse programa. Um abraço, realmente, vocês têm contribuído e vocês têm sido de grande apoio, né? Como eu disse, assim, a gente escuta muitos elogios, muitas críticas também, mas muitos elogios e muita gente que está contribuindo com boas ideias, com sugestões de temas e tudo mais, né? A Patrícia Queiroz, ela está inscrita no CRP 01-18231, né? E no telefone 9811-18498. Falei certo? 98111-8498. Isso. Tá? Gente, eu queria agradecer ao pessoal de casa, aos nossos amigos que estão nos consultórios, que tiram um tempinho nas escolas, né? Os psicólogos escolares, os psicólogos hospitalares, o pessoal que trabalha nas organizações, que tiram um tempinho para nos assistir, que nos mandam um WhatsApp. O Êxodo está na Bahia, não se esqueça da Bahia. Ô, Moisés, não esqueça da Bahia, não. Que é isso, minha mãe é da Bahia. Né? E a gente está chegando ao final de mais um programa. Eu queria realmente agradecer a todos, desejar que vocês tenham muito sucesso e paz nessa semana pela frente, né? E dizer que a psicologia no Brasil, quem faz é você.